pegas rabudas entre os pássaros. Porque é este o animal que vamos falar hoje na rubrica Maravilhas da Natureza com o Luís Henrique Pereira. Tanta publicidade, mas ainda bem. Meu querido Luís. Vale bem a pena Como é que porque estás? é um animal muito especial. Estou ótimo e vocês também. Nós também. É um animal especial, como dizes tu, mas muito comum. É muito bonito, muito comum. Portanto, enfim, até tem aparecido em maiores números nos últimos anos, felizmente. Pois todos conhecemos a pega rabuda, não é? Quer dizer, é um animal dos mais inteligentes do mundo. E estamos a falar em animais, aves, mamíferos. E então, como é que isso se manifesta? Manifesta-se, por exemplo, a nível de testes laboratoriais que têm sido feitos para, portanto, perceber a inteligência destas aves que pertencem à família dos corvídeos. Corvos, gralhas, gaios e, portanto, e também as pegas. Eu pensava que eram gaios, quando os vejo. Julgo logo que são gaios. É fácil Posso confundir, não é? Enfim, pode, para quem não estiver muito dentro disto, mas quer dizer, é o meu caso. Mas vamos lá ver. O gaio tem tons de castanho, também tem tons de azul, mas é completamente diferente, porque aqui temos um contraste muito evidente, não é? Preto e branco, o preto não é? e o branco. São muito bonitos, E, portanto, isso serve, efetivamente, para, desde logo, fazermos, então, essa diferenciação. Aviso desde já que vou brilhar. Pega rabuda, pois com certeza. Agora, quando o os meus rabo amigos estiverem comigo Aí vais naquele brilhar. desporto que tu sabes que eu gosto, Exatamente. aparecem lá muitos, muitos destes Muito pássaros. bem. Também eu vou brilhar. aparecem, e aparecem também no meu jardim. Aliás, Também? já comentei isto Sim, consigo, sim. Luís Henrique. De resto algumas aqui pegas as aparecem pegas, lá. elas são, enfim, territoriais, não fazem grandes deslocações, portanto, não são migratórias, não são migradoras, são aves, portanto, omnívoras, curiosamente, comem carne, vão aos ninhos de algumas outras aves buscar os ovinhos. malandros. Às vezes também comem as crias. Olha que pássaro este, Ninguém hein? nos ouve. Bom, mas também... Explica-me, vivem em bandos? Elas às vezes juntam-se em bandos, não na época da reprodução. Né? A reprodução que vamos falar, aí são Na muito reprodução não há territoriais. misturas, é isso? Não há misturas Ok. e elas, inclusive estamos a falar de uma espécie que acasala para a vida inteira, portanto. Certo. Esta coisa de andar em grupos também pressupõe a ideia de inteligência, porque quanto maior for o grupo, se calhar, enfim, melhor se defendem, não é? Aparece um gato silvestrado, enfim, uma lança o alarme e as outras, entretanto, fogem. Por Desculpa, exemplo. para ver se eu percebi. Elas avisam quando algum gato se aproxima? Avisam e têm a noção clara Das ameaças? das ameaças. Mas estávamos a falar em inteligência Pois, e isto faz laboratório. parte, não é? Faz. Elas podem ser vistas, portanto, em todo o território do continente. Portanto, elas estão espalhadas por todo o hemisfério norte. Sim. Portanto, inclusive também em África, portanto, América do Norte, Europa. E então, um dos testes que em laboratório se faz, Certo. por exemplo, esta e outras espécies, esta é uma das 9 espécies que tem a noção de si própria, autorreconhecimento. É o teste do espelho, que é feito em laboratório, que vocês já ouviram falar muitas vezes. Portanto, o animal vê-se num espelho e reconhece a ele próprio, quer dizer, uma coisa extraordinária. E depois, por exemplo, uma outra coisa muito interessante que tem a ver com os testes em laboratório com a comida, por erro e tentativa, não é? As gavetinhas vermelhas são as gavetinhas com comida. Pois elas vão tentativa em tentativa até chegarem, portanto, então sabem que só ali no vermelho é que há a comida. E tem essa Depois, capacidade, não é? as formas geométricas também. Por exemplo, se tivermos o retângulo, se tivermos o círculo e o triângulo, portanto, se no triângulo, só no triângulo É que se tiver houver a comida? portanto, ela vai, primeira tentativa, segunda, rapidamente, aprende que só pica ali naquela caixinha onde é muito curioso. Usam ferramentas, tal como os corvos, os galhositos, para às vezes, portanto, enfim, tirarem das árvores algumas larvas. Estas imagens que estamos a ver, curiosamente... São de cidade, não é? Exatamente. Isto é em Bergen, na Noruega, são feitas pelo Marcos Prata, onde nós estivemos a fazer um documentário sobre a saga do salmão vermelho. E, curiosamente, aqui estas pegas rabudas têm um comportamento completamente diferente daquilo que estamos habituados Então? a ver aqui. São muito mais próximas de nós. Estamos aqui, por exemplo, a ver um promontório
nós já vamos ver outras imagens um bocadinho mais abertas, que têm uma panorâmica giríssima sobre a cidade de Bérgamo. E elas aproximam-se das pessoas que estão ali nas escadas, portanto, a comer, portanto, a ver este belíssimo cenário que estamos portanto, elas também apreciam a paisagem, é isso que estás a querer dizer, não é? Eu não sei, o que sei é que conseguem conviver com os pedacitos de comida que ora, está. Ora, cá está ela, numa escada desse promontório. Depois, portanto, já falei das figuras geométricas, esse alerta em relação, quando estão em grupo, alerta em relação a aves maiores, se elas estão em grupo, há uma que avista e, portanto, lança esse alerta, não são os únicos animais a fazê-lo, naturalmente, expulsam, inclusivamente, potenciais ameaças, portanto, inclusivamente aves de rapina, elas vão em conjunto e investem, por exemplo, quando têm ninho, portanto, elas fazem ninho, não é? Mas espera, a propósito do ninho, elas também mudam de ninho todos os anos. Sim, elas fazem o ninho, por exemplo, em sebes ou em árvores altas. E como é que nós podemos ver o tamanho do ninho? Por exemplo, quando vamos mais de inverno, quando a folha cai das árvores, às vezes até à beira da estrada, vemos aqueles tufos enormes, pretos nas árvores, assim em forma meio de triângulo, não é? Pode ser um ninho de pega rabuda. O que perguntava era se todos os anos elas mudam de ninho. Eu creio que sim, creio que fazem ninho todos os anos, com gravetos, não é? Olha, elas são ruidosas, fazem muito barulho? Elas às vezes, quando estão em grupo, ouve-se o grasnar mas, portanto, isso são qualquer dia das vezes só sons de animais nesta rubrica. Estava a tentar puxar por ele. ou aí num banco de som para a gente... Mas só sons de animais. Mas, portanto, o que fazem são gritos de alerta, muitas das vezes. Elas brincam também, são aves extraordinariamente divertidas. Mas, portanto, quando se dá o tempo de acasalamento, então as coisas mudam de figura. Portanto, então, casal para a vida inteira, uma vida que pode ser de 15 anos, destas belíssimas aves. Portanto, a época de reprodução vai de abril a junho, só reproduzem uma vez por ano, ao contrário de muitas outras aves, cada 100 duas ninhadas, e estamos a falar de 5 a 6 ovos, pois nem todos vingam, com certeza, e então nessa altura a fêmea é que incuba durante um mês, depois as crias nascem, mas depois ficam durante mais algum tempo, portanto ali em redor, a serem alimentadas pelos progenitores. E portanto só passadas largas semanas é que de facto, enfim, abandonam completamente, não é? São alimentados, portanto, fora do ninho. O que há aqui também, infelizmente, mais uma vez, porque estamos a falar de corvídeos e também das aves de rapina noturnas, que já aqui falamos, é que realmente a má fama, quer dizer, o mau agouro, sobretudo, enfim, na Europa, sobretudo também nos Estados Unidos, quer dizer, na Ásia já não, já vou explicar porquê. Pronto, a árvore, portanto, a ave associada à morte, tal como o corvo, tal como a gralha. Também por terem a plumagem preta? Sim, é perseguida por isso. Portanto, há ditados mais diversos, mas, enfim, um deles, uma crendice, diz que se uma pega estiver a pousar na nossa janela, anuncia a morte de alguém. É importante, estamos nos dias, temos de ser esclarecidos. Acho que estamos no século XXI, não é? Quer dizer, temos de dizer que, de facto, tudo isto não faz sentido absolutamente nenhum. A ideia do feiticeiro com a pega... Em cima do ombro. Em cima do ombro, não é? E ela com um ar aterrador, não é? Aquela ideia, às vezes, dos desenhos animados, dos livros. E queridas. Pronto, enfim, os autores aproveitam-se um bocadinho dessa... Mas, portanto, é uma ave que também tem uma outra circunstância interessante. Por exemplo, elas também comem carniça, são omnívoras, mas também comem carne morta. E fazem uma coisa muito interessante. Se elas avistarem primeiro que os abutres ou corvos a carne morta, começam a lançar gritos no sentido de chamar a atenção dos abutres e aos corvos, que têm um bico um bocadinho mais robusto, para virem abrir a carne morta. Para desfazer, não é? Claro, eles poderem comer. Para descortarem ali aos pedacinhos, não é? Mas disputam aquela carcaça... Primeiro irão os maiores. Mas com certeza, qual será a hierarquia? Exatamente. Abutres, não é? Mal detectam a carcaça, ficam por ali, começam então aos gritos. Então o abutre, eventualmente, ou o corvo, uma ave um bocadinho maior, aves maiores, naturalmente, que possam eventualmente ainda não ter detectado, vão então desfazer
esse cadáver de animal do qual elas... Chama um técnico de picanha para cortar, exatamente, não é? Exatamente, para cortar ali é o técnico de corte. A carninha à medida, não é? Pois elas vão lá picar. Pronto, faz sentido. Faz sentido. E para terminar, portanto, ameaças. Portanto, a caça furtiva. Este é um animal selvagem que tem de ser preservado. Está preservado por lei, não pode ser abatido. É um animal, portanto, que não pode estar em gaiolas lá em casa. Cuidado, atenção. Há muita gente que, antigamente... Mas há quem tem? Quem tenha corvos ainda. Sim, corvos. Não pode ter. Não pode. Isso é proibido. Não pode ter. Proibido. Corvos, melos, animais selvagens. São selvagens. Antigamente era comum as pessoas terem uma pega, até habituavam a falar, curiosamente, a dizer algumas palavrinhas, não é? Os corvos também, a imitarem a nossa voz, portanto, enfim. Mas isso é proibido, é importante que deixemos os animais selvagens. O meu falecido padrinho tinha 2 corvos em casa. Nos 2 corvos. Pronto, antigamente era muito costume, não é? Quer dizer, ter corvos, ter pegas, ter melros, não é? Pronto, aprisionamos só para o nosso gáudio, para ouvir o cantarzinho de manhã. Ou para não conseguirmos conversar uns com os outros, que os corvos, como tu sabes, também. Piam alto. Piam alto. Mas não pode ser. Temos animais selvagens no estado selvagem. E são cada vez menos, infelizmente, em estado selvagem. Depois, para terminar mesmo, desde já ser proibido então caçar, e depois, enfim, as outras ameaças têm a ver com os envenenamentos selvagens que eu tantas vezes aqui falo, e de outras aves que podem eventualmente também, enfim, atacar os filhotes das pegas, sei lá, aves de rapina, ou coisa que valha, e também os ninhos, não é? Os ovos. Portanto, pega rabuda, o nome comum, não é? Pica-pica, nome científico, é fácil de memorizar. Fica a coisa. Pica-pica, não é? Depois um dia haveremos de explicar porque é que se chama pica-pica, porque tem realmente uma origem interessante. Luís, muito obrigado. Bom fim de semana para ti. Muito obrigado. Bom fim de semana. Muito obrigado.